bem com vocês? Espero que sim. Então, estou de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos começar. O nosso assunto de hoje é efeitos de sentido e expressão sonora, lá nas páginas 199 a 201. Pois muito bem. Durante a leitura do texto Os Cabritos na Montanha, com certeza você se deparou aí com vários sons produzidos pelos cabritinhos, não é verdade? Por exemplo, quando o cabritinho ele foi tentar lá atravessar a ponte, ele emitia lá um barulhinho, né? Um efeito sonoro, digamos assim. Esses efeitos sonoros nós chamamos de onomatopeias, porque eles estão presentes também em vários outros textos. Inclusive nas revistas, em quadrinhos, a gente encontra bastante esses efeitos sonoros nos textos. E qual era o som lá que os cabritinhos produziam lá? Eles deixavam lá, até para o troll ele escutava. Que som era esse, hein? Que onomatopeia era essa? Então vamos lá. O som do cabritinho, vê se você identificou. Vê se é esse aqui, olha. Trique, treque, trique, treque. Era lá o passinho dos cabritinhos quando eles tentavam lá atravessar a ponte. Então, se você identificou esses sons, isso se chama de onomatopeias. São esses sons que a gente já falou bastante, né? Agora, nós vamos passar para outra parte dessa aula, que é sobre aquela atividade que eu pedi para vocês listarem, né? Tudo que vocês observaram lá no texto, através qual era a narrativa, o tempo que se passou o texto, também os personagens, as ações, certo? Tudo isso que vocês anotaram. Então, nós vamos só aqui fazer aqui dar aqui uma pincelada, né? Para a gente recordar um pouco o que aconteceu nesse texto e também acrescentar duas, como se diz, duas outras funções no texto, tá? Que é o clímax, que é o que acontece, né? Que é onde acontece aquela parte central da história, aquela parte mais emocionante da história, que é o clímax, e o desfecho, como foi que a história se encerrou. Então, vamos comigo? Vamos aqui acompanhar e ver se o que você leu e entendeu foi realmente o que eu li e entendi também. Então, vamos comigo. Então, nessa parte aqui, nós vamos analisar agora, olha só, efeito de sentido e expressão sonora. Ainda das páginas 199 a 201, nós vamos aqui, primeiro aqui, tá? Ver aqui a compreensão do enredo de Troll, que vocês sabem que o Troll era o personagem lá, o personagem fantástico da história. Embora tinha, né, os 3 cabritinhos lá, mas só que quem chamou muita atenção, esse ser fantástico que tinha na história, o personagem fantástico, seria o Troll. Até porque ele apresentava uma característica de um ser superior, né, aos cabritos, só que ele acabou, lá na história, ele acabou não se dando muito bem, tá? Se você leu, você chegou a essa conclusão. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ter essa compreensão desse enredo de Troll, tá? Então, aqui, no caso, os personagens. Vocês se lembram quem são os personagens? São os 3 cabritos e o Troll, certo? Lá o ser fantástico, o personagem fantástico do nosso texto. Então, esse conto, ele aconteceu em que espaço, em que tempo? Será que demorou as coisas para acontecer de um fato para outro? Por exemplo, depois que o primeiro cabritinho atravessou a ponte, demorou para o outro atravessar? Demorou para o último atravessar? Demorou para resolver os problemas? Então, esse espaço e tempo, ele foi curto ou ele foi prolongado lá no texto? Eu acho que ele foi um espaço curto.
deu para resolver logo tudo, não é? O texto, ele teve começo, ele teve o meio e o fim, mas tudo foi ali resolvido logo, né? Sem muita espera do leitor, certo? Agora, o conflito. Qual era o conflito? O conflito era que os cabritinhos precisavam se alimentar. Só que o que acontecia? Lá na ponte, lá tinha esse personagem, o Troll, que ele amedrontava todo mundo que passava por ali, né? E aí os cabritos, eles foram espertos e ali começou do mais novo até o maior, até que todos eles conseguiram lá se alimentar, como nós vamos ver aqui no desfecho, certo? Então, o conflito era esse, eles tinham que atravessar essa ponte para chegar até os capins lá do outro lado para eles se alimentarem. Mas aí tinha o troll, não é? Todo valentão que causava medo de todo mundo, só que os cabritos, como já falamos aqui, eles tiveram aí uma ideia para conseguir atravessar essa ponte sem problemas, tá? Agora, o clímax, qual foi o clímax da história? Qual foi aquela parte que lhe causou mais suspense? Eita, quando o segundo cabrito, ele diz assim, olha, eu não vou aí encher sua pança não, eu espero o outro, que o outro é mais forte. E o que você pensou? Será que o outro era mais forte mesmo? Ou será que o outro era menor do que o primeiro? Ainda e aí o troll ia se enfurecer mais. O que aconteceu? Né? Você teve esse suspense também? Porque eu tive. Eu fiquei na impressão que eles armaram lá uma cilada, né? Que o troll, ele ia se deparar com um cabritinho bem pequeno, então que não fosse nem outro cabrito, né? Embora dissesse lá os 3 cabritos, ou os cabritos da montanha. Só que aí, o que aconteceu? O clímax, aí veio, né? Aquele cabritão, fortão. Então esse foi o clímax. Ele chegou lá, realmente lá, para enfrentar o troll. E aí, a resolução do conflito, como foi que terminou tudo isso? O cabritão, ele enfrentou o troll. Ele enfrentou o troll de uma maneira que o troll se destruiu. E ninguém nunca mais ouviu mais falar dele por ali, certo? E aí os cabritos, no final, eles se alimentaram, se fartaram e foram para casa de barriga cheia. Então essa aí foi aí a análise, a compreensão do enredo de Troll. Vocês concordam comigo? E aí, gostaram muito dessa aula, de saber aí sobre essa parte aí da compreensão do texto? É muito bom quando a gente analisa, por isso eu pedi para vocês copiarem aquela parte para falar dos personagens, do espaço, né, das ações dos personagens, porque a gente ia chegar aqui nessa compreensão. E eu tenho certeza que você, assim como eu, você conseguiu compreender o texto direitinho. Tá vendo só como é bom fazer uma boa leitura e também escrever as partes aí, os pontos principais do texto? Fica muito mais fácil a compreensão. E aí, eu gostei muito de fazer essa aula para você. E você, gostou de ficar aqui comigo assistindo essa aula? Pois agora, eu te aguardo para a próxima aula. Tchau!